Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Irmãos, muito boa noite. Estamos iniciando mais um culto de oração e louvor ao nosso Deus. Esperamos a participação de todos através do nosso chat. Aqui embaixo, os irmãos podem enviar os seus agradecimentos, seus pedidos de oração. Neste momento, nós vamos estar ouvindo um louvor e daqui a pouco retornaremos. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, e és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Nesse momento, nós vamos estar fazendo a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 1 e 2, com a irmã Sueli. Graça e paz, irmãos. Bendizem, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim,
bendiga o seu santo nome. Bendizem, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém. Bom, irmãos, agora nós vamos orar. Em seguida estaremos passando a palavra para o pastor Moab. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos felizes, Senhor, mais uma vez, que estamos na Tua presença. E queremos, ó Pai, que Tu possa estar ouvindo, ó Pai, as nossas orações, ouvindo os nossos clamores, Senhor, nossos agradecimentos. E toma em Tuas mãos Teu servo, pastor Moab, que está na frente, ó Pai, trazendo a Tua palavra para Ti. Fica conosco, perdoa nossas falhas, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Cristo, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto de oração da Igreja Batista Betel. Você betelino, você não betelino, Deus te abençoe. Que esse culto chegue em sua casa e que lhe encontre com paz, saúde, alegria. Se porventura não esteja tudo do jeito que você deseja, que Deus possa ajudá-lo, lhe dando fé, força e graça, vinda do alto, da parte de Deus, para passar por esse momento. Amém? Nós estamos pregando uma série de estudos na Epístola de Tiago,
Eu estou hoje finalizando o capítulo 1. Provavelmente vou dar uma parada, porque temos outros temas a tratar, mas depois continuaremos a partir do capítulo 2. Mas hoje fechamos a 6ª mensagem do capítulo 1. Você veja a riqueza deste livro, desta epístola, né? Capítulo 1 tem 27 versos, não é? E desses 27 versos nós vamos finalizar hoje a 6ª mensagem de lições que de fato, através dessa epístola Deus nos ensina. O tema central desse primeiro capítulo é sobre as lutas, sobre as provações, que significa teste, que nós vemos vindo. Dentro dela temos vimos também a tentação, vimos o bem e o mal, a origem do mal no coração do homem, instigado por Satanás. Vemos que toda a graça, toda a bondade, todo o dom perfeito vem de Deus. Então nós passeamos e vimos no capítulo 1 vários aspectos que são importantes entendermos e conhecermos para passarmos pela provação e vencermos com a graça de Deus. Nós aprendemos também, a epístola de Tiago é uma epístola muito prática, mas não significa que ela não seja profunda e que não tenha valores teológicos, porque sim tem. Tiago instrui provavelmente a maioria judeus. Esse Tiago é o irmão de Jesus, não Tiago apóstolo, mas Tiago, aquele capítulo 15 de Atos, é o que a maioria dos estudiosos pensam. Esse Tiago, que foi líder na igreja de Jerusalém, leva uma mensagem para as igrejas ali, provavelmente naquela primeira perseguição que se levanta. O outro Tiago já tinha sido martirizado, com certeza, nesse período, então, porque morreu muito cedo. Então, ele leva uma palavra de esperança, falando sobre como a luta vem, o objetivo dela. O cristão vai provar a sua perseverança, né, na questão da salvação, na dependência de Deus, em se aproximar de Deus, né, em ter a palavra, conhecê-la, mas vivê-la também. Então ele dá conselhos da palavra de Deus, levando o proceder daquele que vive com Deus, como deve andar, como deve se portar, sobretudo nessa primeira parte, diante das provações. Todos esses pormenores estão nas mensagens anteriores nesse canal. Você pode ir lá desde a primeira, nós vamos finalizar aqui com a 6ª, mas você pode ver, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude nessa noite. Você colocou seu nome aí, seu pedido de oração, fez o seu agradecimento, e estaremos ao final orando e pedindo a Deus que coloque a sua mão e Ele faça segundo o seu querer, conforme o seu poder. Vamos orar. Pai querido e Deus amado, te louvamos por este culto, cada canção, cada oração feita, pela leitura da palavra que também foi feita, pelos pedidos, e apresentamos também ao Senhor a gratidão do teu povo, que agradeceu o Senhor aí no chat. Obrigado por esse canal, obrigado pela oportunidade desse culto. Nessa feita, Senhor, fala aos nossos corações, move o teu Espírito para falar aos nossos corações na tua palavra. É a nossa oração nesta noite, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 1 da epístola de Tiago. Então, nós vamos ler a partir do verso 19, foi onde paramos até o 18, verso 19, não é? O praticar da palavra de Deus, exatamente, o praticar da palavra de Deus. Diz assim a partir do 19, finalizando o capítulo 1. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, porquanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira
para longe e se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Verso 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Queridos, como falei, Tiago, ele é muito direto, prático, ajudando a igreja do Senhor, várias igrejas ali, aquele povo que estava espalhado fora da Palestina, já debaixo de alguma perseguição, de forma direta, ele ensina. E aqui, a última vez falamos sobre Deus é o Criador do bem. Não diga no seu coração: Deus provocou isso, Deus está me tentando, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vimos que Deus é bom e tudo que Deus fez é bom. Tiago continua nessa temática dentro da aprovação, né? Está muito claro isso aqui. Então ele vem falar a partir do verso do 19 ao 20, a primeira coisa que eu queria que você anotasse: no sofrimento, na hora da dor, na hora do sofrimento, o que eu tenho que fazer? Ele já abre dizendo: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja, ele diz, pronto para ouvir e tardio para falar. Oh, meus queridos, não é? Isso é uma dificuldade que todo ser humano tem e não é uma dificuldade atual, né? Usamos às vezes terminologias desses tempos. Não, quando olhamos a Bíblia, nós percebemos que desde muito tempo, muitas coisas já são desse comportamento da natureza caída do homem e não poderia ser diferente. Então, no sofrimento, muitas vezes as pessoas reclamam, as pessoas falam demais, as pessoas ouvem pouco e querem antecipadamente falar, e daí, por causa desse falar, produzem coisas tão ruins nas suas vidas. Deixa eu te falar uma coisa: em vindo o sofrimento, Tiago está ensinando esse povo: não se precipite na sua fala. Quantas pessoas ficam maldizendo, ficam amaldiçoando, ficam praguejando, como se diz por aí praguejam o governo, aí reclamam na casa, aí reclama disso, reclama daquilo. Tem pessoas, e nós estamos falando aqui de crentes, mas se você não é crente, mude isso também, porque a luta vem sobre todos, bons e ruins. Vimos nesse mesmo capítulo que pobres e ricos, não há distinção de pessoas, mas ele está ensinando aqui, nesse momento, olha o que tem: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, de forma carinhosa, de forma fraternal ele fala: todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio em falar. Ele está dizendo, na hora da provação, quando o seu coração está perturbado, sua mente, muitas vezes é isso que é a provação, e é natural que isso aconteça com a vida do ser humano. Ora, ninguém vai passar por muito difícil. Jós da vida são raros, no sentido de ficar ali caladinho, não é? Às vezes a gente passa e mexe no coração de tal forma que o indivíduo... Mas a Bíblia nos ensina aqui nessa epístola que nós devemos ser tardios. Por quê? Justamente porque ele diz: seja tardio, não é, no falar. Vamos ver, para ficar melhor: todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio em falar, tardio em se irar. Por que tardio em falar e pronto a ouvir? Porque é nesta fala que a ira se manifesta. Seu coração está cheio de revolta por uma pandemia. Aí, nesses tempos de pandemia, a gente vê uns acusando o outro, o governo. E eu lhe pergunto: qual governo tem culpa da pandemia? Talvez de algumas ações dentro da pandemia, mas da pandemia, quem é que tem culpa desse vírus? E da mesma forma, nós culpamos pessoas, e às vezes pessoas tão próximas da gente, e às vezes dentro da igreja, por situações que não foram causadas por homens. Simplesmente Deus tem permitido uma situação que veio, e nós começamos a praguejar, a falar, a murmurar, a maldizer. E Tiago diz: não faça isso, porque você deve ouvir
ao invés de falar? Ouvir o quê? Conselhos. Ler a Bíblia, ouvir o que Deus tem a falar. Ao invés de você ficar falando, vai ouvir Deus falar. Essa é a primeira coisa que Tiago está ensinando. Ao invés de você querer falar o que ainda não sabe, o que vai dar errado, ouça Deus falar. Principal, ouça bons conselhos de pessoas piedosas, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que já viveram, que têm mais experiência. Nós precisamos entender e voltar a aprender a sermos ouvintes. Já dizia um velho sábio: por que será que Deus nos deu só uma boquinha e 2 ouvidos para a gente falar menos, para a gente ouvir mais, não é? Ele diz: seja tardio em falar e longânimo, não é, em ouvir, tardio em irar-se, porque você vai se irar e essa ira vai se manifestar. Você lembra daquela passagem que diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio, mas você está com ira. Eu não estou dizendo que a ira em si é um pecado, né? Irai-vos e não pequeis, o texto sagrado diz, mas eu estou dizendo que esta ira pode se tornar um pecado, porque ele diz também: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você precisa entender, ouvir Deus, deixar que o Espírito Santo mude o seu coração, produzindo fé se for necessária, descanso, esperança, né? Esperei com paciência no Senhor, o salmista diz. Queridos, Tiago está dizendo: seja tardio em falar. Na hora da tribulação, ele está falando: não fique falando. Ouça Deus, ouça bons conselhos, ouça os anciões. No caso aqui, era uma prática daquele povo. Ouça os anciões, não deixe que a ira se manifeste no seu coração. Amém? Da mesma forma, nós precisamos fazer isso. Não podemos nos precipitar e depois que fala, olha, não tem como ir lá e buscar a palavra. Não tem como fazer isso. Às vezes a gente fala coisas na hora da ira, na hora de um problema, na hora de uma briga, num casamento, na hora com o filho. Você vai falar coisas, você vai falar demais e você não pode recolher. Você pode ir lá e depois pedir desculpas, mas não pode recolher aquela palavra. Mas às vezes a desculpa, ela é importante, mas aí você vai ficar dependendo do outro, querer te perdoar, e às vezes até te perdoa, mas se correr sentido. E é um direito da pessoa de, né, eu amo, mas nesse momento não confio, porque você me magoou, não quero estar perto. Veja, ele diz: seja tardio em falar, seja longânimo em ouvir, seja tardio em irar-se, porque você vai colocar para fora. Esse é o primeiro conselho, do 19 ao 20, do capítulo 1, que Tiago nos dá. A segunda coisa que eu queria observar aqui com os irmãos, vai do 21 ao 22, não é? É quando ele faz a comparação: porquanto despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, do verso 21 ao verso 22, aqui ele ensina por que você deve ouvir a palavra, não deve dar lugar à ira, ouvir Deus, bons conselhos. Ele diz no verso 21 e 22, por quê? Porque é possível que dentro dessa sua vida, dessa sua trajetória, muitas coisas estejam ruins ainda no seu coração. Nós podemos entender aqui, ele faz a analogia aqui, ou pode ser de um traje, ou pode ser de uma terra. A pessoa quer plantar alguma coisa, se ela não vai lá arar a terra, mas assim, limpar a terra, pode ser que tenha erva daninha ali, e alguma coisa, algum bicho, alguma praga, e se ele coloca ali, vai dar problema naquela plantação. Quando crescer, vai crescer contaminada, infectada, estará comprometida. Um traje que está sujo, a pessoa trabalhou, foi para lá, foi para cá, aí continua com aquele traje, vai para um lugar, de repente é onde deveria estar tudo limpo, e é um contexto muito bom nessa pandemia. Nós sabemos que a higiene, que sempre foi importante, nesses dias ainda mais. Ele está fazendo uma analogia aqui, de alguma coisa que está contaminada e que precisa despojar, tirar. O que ele quer dizer? Tiago está dizendo: vocês se converteram, mas perceba que o vosso coração pecador ainda pode trazer, o vosso ser pode conter na vossa carne ainda resquícios
daquela velha natureza. Por isso não adianta se manifestar, não adianta, ouça e deixe que a palavra limpe, vós estáis limpos pela palavra que tem vos ouvido. E Tiago aqui então dá o segundo conselho, a segunda direção, que é exatamente da palavra produzindo no indivíduo. Ao invés de ira, produz mansidão. Ao invés de blasfêmia ou de contendas ou de reclamações, produz paz e descanso. É disso que ele está falando, deixar a palavra produzir. Por quê? Porque ele também diz nesses mesmos versos 21 e 22 que somente esta palavra que foi implantada no vosso coração pode vos salvar para a eternidade, pode vos salvar todos os dias, porque a palavra de Deus é conselho sábio e de vida. Por isso Tiago diz: despojai-vos, tire, examine-se, todos os dias vai a Cristo, deixe-se morrer na presença de Deus, deixe-se quebrar como vaso na mão do oleiro, para que você se refaça de novo, despoje de toda impureza e acúmulo de maldade. Ele faz aqui uma dobradinha, falando da mesma coisa, do pecado, do resquício. Nós nos convertemos, nós recebemos Jesus Cristo, mas quanto do pecado, de coisas que você passou 30 anos, 40 anos, 50 anos, estão arraigadas aí, e você precisa deixar que Deus, que a palavra do Senhor tire isso, limpe seu coração. É disso que ele está falando. Despojai-vos, tire. Ou a alusão à plantação, que da mesma forma precisa ser preparada a terra para que o novo nasça, ou até mesmo de um traje, aonde é necessário, sim, que você se limpe, se tire aquela roupa. Foi a primeira coisa em Lucas 15, né? Uma das coisas que o Pai fez: vestes novas. Obviamente, nós que nascemos de novo, porque ele diz, né, acolhei-vos, porque ela vai trazer mansidão, e vai salvar a nossa alma da ira, da revolta, do infarto, da divisão, da corrupção. Esta palavra aqui é poderosa para salvar as nossas almas. Ele diz: então torne-se, no verso 22, torne-se então, porque ela é poderosa, né? Implantada, ao qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sabe o que pode salvar a sua vida? A palavra de Deus. Você que ainda não tem um compromisso com Jesus, só ela pode salvar a sua vida. Receba o Senhor como seu Senhor e Salvador. Reconheça que você é um pecador, que você é miserável e que você precisa dele. Só essa palavra pode salvar para a vida eterna. Só essa palavra pode também nos salvar diariamente, você que já é salvo, das burrices que praticamos, das tolices que cometemos, porque falamos e não ouvimos, e deixamos a ira. E ele diz, porque ela produz essa mansidão. Lá ele fala ira, aqui ele fala mansidão, porque ela produz mansidão, ela foi implantada em nós, ela é poderosa. E aí ele diz no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, ele faz um apelo aqui. Tiago está dizendo, sabe por quê? Porque você precisa ser praticante da palavra, não apenas ouça. Agora não é só ouvir, porque alguém pode dizer, mas eu escuto, eu vou para o culto, eu vejo o pastor, eu estou assistindo culto, eu escuto meu pai, minha mãe, meu marido, mas não pratica. Escuta, mas como diz o ditado, entra por um ouvido, sai pelo outro, não retém a palavra. Tiago já adverte, sabendo dos resultados. Ele diz, mas vocês podem estar dizendo aí, eu escuto. Ele diz, pois é, mas seja praticante e não somente ouvinte, porque se eu sei e eu não coloco em prática, eu ainda não sei. Essa é uma fala comercial interessante em treinamentos que o povo fala. Mas eu sei. Não, se você não faz, você ainda não sabe. Não, mas eu sei. Não, você sabe teoricamente. Você não faz, então você não sabe. Da mesma forma, Tiago está dizendo, tornai-vos praticantes, vivam a palavra. Lembra que um aspecto dessa epístola é tirar o indivíduo, a igreja, o cristão, da teoria para a vida cristã da piedade, da prática dos ensinamentos bíblicos.
Tiago está aqui ensinando isso a este povo: tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Ele diz, porque assim você está se enganando, e não é dessa forma que a gente vive. Não é dessa forma. É interessante que o homem acha que engana a Deus não pode se enganar, mas ele também acha que pode se enganar, mas ele não pode se enganar, ele se engana, né, entre aspas. No fundo, você sabe, vem para o gabinete pastoral, o pastor fala uma, duas, dá conselho, mas aí vira as costas, faz do jeito que quer. Você está enganando a quem? Se enganando a si mesmo, no sentido assim, na verdade você sabe que está fazendo errado, mas se enganando porque você quer resultados daquilo que não plantou. Meus queridos, como você quer colher o que não plantou? Seria a maior injustiça do mundo. Só Deus pode fazer isso pela sua graça, e Ele até faz, mas de forma prática na vida. O que Ele está dizendo aqui, dentro das lutas, não queira colher aquilo que você não plantou. Se você está plantando arrogância, se você está plantando maledicência, se você escuta, mas não ouve, Ele diz: torne-se praticante, enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente faz isso, a gente se engana a nós mesmos, porque nós sabemos, não praticamos e ficamos nos enganando, e a tribulação se torna difícil e bem pior. A terceira coisa que ele vai explicar exatamente o que ele diz no verso 22, ele explica no verso 23. Porque ele coloca no 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse homem se assemelha a alguém que vai para o espelho se olhar e ver. O que Tiago está querendo dizer aqui no verso 23? É bem simples. Digamos que as mulheres gostam muito de espelho, os homens um pouco menos, mas também é necessário ir por causa da barba. Os que têm cabelos, eu já tive muitos, tenho poucos hoje, mas tem que ir para o espelho. E o que Tiago está querendo dizer? Para reforçar o princípio do verso 22, no 23. Quando você vai para o espelho, você veja lá, a mulher vê lá a maquiagem. Aqui tem, aí ela passa aqui. Aí aqui tá, o bigode está torto aqui. Aí aqui está sujo. Aí isso aqui está errado, tem uma mancha aqui. Ele está dizendo: você foi para o espelho, você viu, o cabelo está todo assanhado, você viu e você não mudou. Porque ele diz, você é como alguém que contempla o rosto, depois sai e esquece. Você viu, você sai e não mudou. Você viu que estava desarrumado, você viu que estava com defeito, você viu que o cabelo estava despenteado, você viu que a barba estava torta ou a fazer, e você não muda. Você vê, vira as costas, se esquece e não muda. Ele está dizendo que o homem que escuta a palavra e não pratica a palavra é como alguém que vai ao espelho, que vê a sua própria imagem, vê os seus defeitos, vê os seus problemas, vê quem é, vê que não presta, vê que é um pecador, vê que merecia a morte, vê que toda injustiça está incutida por causa do pecado, mas vira as costas e se esquece. Meu Deus, como a palavra de Deus é poderosa e abençoada. A palavra faz isso, ela revela, ela mostra, e ela cura, e ela limpa. Mas aquele que ouve e pratica, absolve, cai na boa terra, submete-se, obedece, diz: Senhor, eu quero. Tiago está dizendo aqui para esses irmãos que estão passando por uma crise, falou: vocês querem vencer, mas vocês não querem obedecer. Vencer sem obedecer, como? É como um homem. Ele explica o 23, ele explica o 22, não façam isso. Não é assim que muitas vezes praticamos, não é assim que muitas vezes agimos na vida diária. Meus amados, precisamos nos atentar. Vamos avançar então. Ele diz, no verso 25, aí ele traz um conselho atrelado ao Salmo 1, né? Olha o 25 que ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz no que realizar. Louvado e bendito seja Deus. Do que ele está falando aqui? Agora ele traz o exemplo daquele que ouve e que de forma operosa, né, de forma obediente, dirigente, fazendo alusão ao Salmo 1, né, que guarda, que na sua lei medita de dia e de noite, e será como árvore plantada. Aí ele fala: esse será feliz. Aonde você pensa
que dentro de uma crise, ou que na vida de forma geral, você pode ter o estado de felicidade, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Aonde você acha que vai encontrar? Quem disse que sentar ou deitar numa rede no final da tarde é sinônimo de descanso? A pessoa pode estar ali, está agoniada, está para infartar, está com a cabeça, o juízo. A pessoa pode estar deitada numa cama e não conseguir dormir de tanta preocupação, porque não consegue encontrar o descanso no Senhor, porque a palavra de Deus não está sendo vivida. Por isso ele diz no verso 5: mas aquele que considera atentamente a lei, que é a palavra perfeita. A lei é o que? A palavra de Deus é o que? A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é perfeita. É isso que Tiago está dizendo. Considera atentamente a lei perfeita, lei que te libertou do pecado, por isso lei da liberdade. E você pode abrir mão dessa ira, acolher a mansidão pelo poder da palavra agindo em você. Ele diz, e que persevera, não é? Tenazmente, não é? Persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz em seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. É um convite, é uma direção para todo cristão submeter-se à palavra. Você vai ficar batendo cabeça, até quando, meu irmão e minha irmã? Até quando você acha que pode cuidar da sua própria vida? Até quando você vai se achar autossuficiente? Até quando você acha que vai conseguir vencer na sua própria força? Pelo amor de Deus e em nome de Jesus, nesta noite, abra seu coração e a sua mente para ouvir, não esse pastor, a palavra de Deus, para que nesta crise você passe com a graça de Deus, crescendo em fé, se aproximando mais dele. Você vai sair lá na frente melhor do que entrou, porque Deus tem propósito nas tribulações. Quando nós dentro dela glorificamos, ouvimos e obedecemos. Falamos disso no decorrer de 5 lições anteriores na epístola 1 Tiago, aqui no capítulo 1 de 1 Tiago, de Tiago, capítulo 1. Que Deus nos ajude a sermos essa pessoa que é feliz. Felicidade, só aquele que escuta, que obedece, que pratica, esse será feliz, como o Salmo 1 diz. E eu vou terminar no verso 27, então, ele vai falar da língua, não é? Verso 27, ele fala da língua, 26, 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus nosso Pai é esta, ele diz, visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Aqui Tiago faz uma alusão, chamando o cristão à prática da piedade, que é a prática que todo cristão deveria ter um coração bondoso, estar sensível às necessidades dos outros, não é? Quero louvar a Deus aqui, por exemplo, pelo jovem, em especial, Ministério Jovem, pela vida de Flavinho, que voluntariamente resolveu promover a feijoada para o bairro do Santa Helena, a nossa congregação. Nem o pastor Eliel sabia, assim, a gente aqui estava, a secretária veio perguntar, eu falei, eu vi, mas não estou sabendo. Aí ligou para o pastor Eliel também. Flavinho voluntariamente mobilizou a igreja para abençoar aquele povo, as salas ali, a gente quer que aquilo ali fique pronto. A piedade, quando ele fala aqui dos órfãos e das viúvas, ele está falando de uma vida piedosa, de uma vida que abençoa, de estar atento à necessidade do outro. Isso é a igreja. E não é o pastor também, mas a igreja tem que estar atenta, os irmãos, isso é a irmandade. Que coisa linda, Tiago está dizendo agora, preste atenção vocês ficam falando de religião, de fé, de ser crente. A verdadeira religião, em primeiro lugar aqui ele coloca sobre a língua. É interessante que tem uma brincadeira que o pessoal fala que batizados ou por aspersão ou por imersão, a língua parece que não é batizada. Aí ele fala sobre a língua, não é? Porque a língua está escondida, você mergulha ou derrama água, não cai água na língua. Então, nesse sentido, parece que a língua não converte. Ele está falando, atentai, refrei,
porque novamente ele reforça a abertura do verso 19, do falar, a tal da língua, e lá na frente ele vai falar sobre ela de novo, do tal da língua, né, que fala, a religião correta é aquela que, pelo poder da palavra e da mansidão, refreia a língua. É exatamente isso no verso 26, essa é a religião, né, porque senão ela é vã. Falar que é crente ou dizer que vem para uma igreja pode ser tudo em vão, porque lembra que a palavra é que salva, e se a palavra não está agindo porque você não deixa agir, você só escuta, é vã, tudo isso é vã. Tiago não brinca, Tiago eu gosto de Tiago é aquele que acha que o discurso é bonitinho, mas Tiago ele vai pondo a faca, não é? A espada de dois gumes assim, de tal forma, meus irmãos, que é chocante, mas que é para abençoar. E depois ele termina dizendo no verso 27, essa religião, a religião pura para Deus, não é essa de fala, essa que fica excomungando, como dizia o povo antigo. Não, a religião pura, que agrada a Deus, é a piedade, é visitar. Aqui ele fala do amor, dos dois grandes mandamentos: amar a Deus e depois ao seu próximo como a ti mesmo. A piedade que a igreja foi chamada para fazer, ser piedoso, olhar pelo próximo. E para terminar ele diz, e guardar-se do mundo, porque o mundo é uma desgraça. O mundo aqui é o sistema, não o cosmos, mas o sistema maligno que Satanás impõe, os conceitos, as ideias, que a igreja durante todos os séculos foi influenciada. Basta ler as cartas de Apocalipse, você vai ver o mundo querendo entrar para dentro da igreja. Basta ler o livro de Coríntios, basta ler a Bíblia. Desde que a igreja foi criada, o mundo tenta trazer os seus valores, e nós precisamos estar atentos. Talvez seja uma das coisas que mais me preocupe, é o conceito mundano na mente do cristão, entrando para a igreja em forma de religião. Religião pura é essa aqui, que agrada a Deus, é olhar para o próximo, usando a figura da viúva e do órfão, é ver a necessidade do próximo, é amar o irmão, mesmo que esteja num momento difícil, mesmo que tenha sido um erro, olhe para o irmão, atente-se e se guarde da mente, do conceito, da filosofia desse mundo. Eu quero finalizar aqui, 33 minutos já, tirando 3 lições bem rapidamente. A primeira delas é a prática da palavra. Na verdade, nessa parte final do capítulo 1, Tiago nos adverte a sermos praticantes da palavra. E eu deixo aqui a pergunta: você tem praticado a palavra? Um ouvinte operoso? A prática da palavra é a primeira coisa que aprendemos aqui. Precisamos praticá-la, ouvi-la e colocar em prática. A segunda coisa que eu aprendo aqui, só ela pode salvar. Não há salvação fora da palavra. Eu digo salvação para a eternidade. Só a palavra de Deus salva. Quando nós entendemos que somos pecadores degenerados, miseráveis, só ela pode nos levar. Jesus é o único caminho, Ele é a única porta, só Ele pode abrir. Está lá em Apocalipse capítulo 3, onde ele fala à igreja de Filadélfia. Ele é a porta, Ele é quem abre a porta. As chaves de Davi estão na mão dele, a porta para a eternidade, só Jesus. A palavra de Deus, só ela pode salvar. Mas ela salva todo dia, ela salva o homem pecador, orientando, santificando, transformando a vida desse homem. E por fim, viver a lei perfeita de Deus na pessoa de Jesus é amar o seu próximo. Aprendemos aqui que nós não podemos viver um evangelho sem olhar ao nosso redor, sem olhar nos olhos, sem dar um bom dia, como é que você está, sem orar pelo nosso irmão, mesmo num momento de distanciamento, orando, sendo realmente fervorosos. Amém? Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Vamos orar. Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra. Oh Deus, nos ajude, tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados. Senhor, salva vidas nessa noite, salva vidas para as ações diárias, que a Tua palavra encontre lugar nesse coração, mas salve vidas também, abrindo a porta da eternidade. Tu tens as chaves de Davi. Se há um pecador arrependido nesse momento, entra nesse coração e muda a vida dessa pessoa. Se há alguém arrependido porque tem ouvido e não tem colocado em prática, porque tem andado no caminho da desobediência, em primeiro lugar a Deus e depois aos homens, por misericórdia, salva essa vida, trazendo o Teu perdão, restaurando.
Oramos também pelos pedidos que foram colocados, tantos, o Senhor sabe, ajuda o Senhor, abençoa essas pessoas, opera na vida dessas pessoas, pelo poder do nome de Jesus Cristo, segundo o teu querer e poder, visita cada um desses pedidos. Te louvamos pelos agradecimentos, pois tu és bom e tudo que o Senhor faz é bom. Muito obrigado por tanta misericórdia. Oh Deus, visita os enlutados e consola essas famílias em teu amor pela ação do Espírito Santo. Também, Senhor, eu oro por aqueles que estão doentes, lutando pela vida, que a tua boa mão esteja sobre o teu povo. Deus, guarda a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos. Diga amém, glória a Deus. Queridos, uma boa noite a todos. Durante a semana temos EBD domingo, temos o nosso culto. Ore, tenha esperança, leia a palavra, busque a Deus, não desista. Tudo isso vai passar e nós estaremos juntos louvando e testemunhando. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe você. Vamos ouvir uma canção e estamos terminados. Mas que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem